Fala turma, tudo bem com vocês? Professor André Eduardo para mais uma aula de Química com vocês, pessoal do primeiro do médio. Hoje nós vamos iniciar o volume 2, o segundo bimestre, e como primeira aula vamos comentar já hibridação, parte 1. Certo? Preparados? Cadernos apostos, apostila também. Bora lá. Primeiramente, vamos conversar o que nós vamos ver nessa aula hoje, professor. Uma introdução, vamos conversar o que é hibridação química. Vamos conversar sobre por que ela é importante, o que ela tem de caráter, o que ela fornece para a estrutura da molécula e tudo mais. E, posteriormente, vamos conversar sobre ligação sigma e ligação pi. Beleza? Então, o que é uma hibridação? Pessoal, hibridação é interpenetração de orbital atômico. Ela é a promoção de um orbital preenchido para um orbital vazio. E por que isso é importante? Isso é importante porque isso explica algumas ligações químicas, como as ligações químicas são feitas. Se você fosse verificar somente pela distribuição de Linus Pauling, a distribuição eletrônica, e você verificasse lá que os elétrons, as ligações químicas são formadas por orbitais semi-preenchidos, tem alguns átomos que quando você faz a distribuição, às vezes aquele orbital está completamente preenchido e você vê que ele faz ligação. Ou da maneira como o orbital está sendo, os elétrons são distribuídos nos orbitais, não é coerente com aquilo que nós vimos na natureza. Por exemplo, o carbono. O carbono é um exemplo muito legal de estudar a hibridação e nós vamos dar um foco bem legal ali na próxima aula para explicar isso, essa questão em si. Bom, e por que isso é importante? Porque isso, além de explicar as ligações químicas, pessoal, que são nada mais nada menos do que a sobreposição de orbitais também, semi-preenchidos, tudo com aquela ideia de buscar a teoria da valência, pessoal, a estabilidade atômica, onde todos os átomos buscam, tirando ali o hélio, que vai ter dois elétrons na camada atômica, na camada de valência. O restante dos átomos, eles buscam essa estabilidade, tendo 8 elétrons na sua última camada, na camada de valência. Certo, pessoal? Então, passando por essa breve introdução, vamos discutir bastante agora o que são ligações sigma e ligações pi. Beleza? Ligação sigma, pessoal, é a interpenetração de orbitais atômicas semi-preenchidos no mesmo eixo. Certo? Vamos olhar aqui, pessoal, na nossa imagem. Nós temos aqui uma molécula de um eteno, onde nós temos eteno, então nós temos 2 carbonos com uma dupla ligação, certo? Tem uma insaturação nessa molécula. Olha aqui então, pessoal, nós temos um carbono ligado a outro carbono por um orbital azul ali. Você está vendo esse orbital azul no meio? Isso é uma ligação sigma, pessoal, porque está no mesmo eixo. Tem só uma ligação sigma nessa molécula? Não, não tem só uma ligação sigma. Aqui nós temos outras 4 ligações sigma também. Onde, professor? Aqui, a ligação entre o orbital do carbono azul com o orbital vermelho ali do hidrogênio. Nós vamos verificar daqui a pouco que esses orbitais têm características diferentes. Por isso que eles têm essa forma diferente também. Mas olha aqui, ligação sigma, mesmo eixo, certo? Então, todas as ligações simples de maneira geral de uma molécula são ligações sigma, beleza? Aqui, reforçando, carbono aqui, nesse orbital azul, mesmo eixo, ligação sigma. O carbono com os hidrogênios ali, também ligação sigma. E a ligação pi, professor? A ligação pi é a interpenetração de orbitais atômicos semi-preenchidos que estão em paralelo. Opa, como assim paralelo? Olha aqui, Vamos verificar aqui, Nessa mesma imagem, nós temos ali, um orbital em verde. Você está vendo que ele meio que dá uma contornada nos carbonos? Então, isso é uma ligação pi, pessoal. É uma ligação em paralelo de orbitais semi-preenchidos. Como característica, você sempre vai ver ligações simples vão ser sigma. Você vai ver ligação pi quando tiver em saturação. Se tiver uma dupla ligação, vai ser uma ligação pi. Se tiver uma tripla ligação, professor, você vai ter 2 ligações pi. Não pode confundir, muitas vezes é corriqueiro a pessoa confundir olhando para a imagem, olhar aqui uma ligação pi em cima aqui e a outra embaixo. Não, é o orbital como um todo. Um exemplo de uma ligação com vão ter 2 ligações pi e uma sigma, é uma tripla ligação. Onde aqui vamos imaginar em cima dessa molécula aqui de eteno, uma molécula de etino. Imagine que sai um hidrogênio daqui, sai um hidrogênio de lá, ocorre
essa tripla ligação, ela vai se contornada como se fosse aqui saindo para fora aqui da televisão e vou ir contornando pela parte de trás, certo, pessoal? Isso vai mudar, consequentemente, a geometria da molécula, vai mudar também algumas características da proximidade desses carbonos, porque, querendo ou não, se tem mais ligação envolvendo, esses carbonos acabam ficando um pouco mais próximos também. Então, beleza? Ligação sigma, ligação pi, entenderam? Tranquilo, né? Se tem ligação só simples, sigma. Se apareceu uma insaturação, você sabe que vai ter uma ligação pi. Ou seja, se é uma molécula com dupla ligação, você vai ter uma ligação sigma e uma ligação pi. Se é uma molécula que tem uma ligação tripla, você vai ter uma ligação sigma e duas ligações pi. Tranquilo? Beleza, pessoal. Então, já que nós estamos aí adentrando nessa questão de orbital, ligação sigma, ligação pi, vamos começar a ver como que são esses orbitais, para a gente começar a entender uma possível hibridação futura. Pessoal, molécula de hidrogênio padrão, porque é um átomo muito simples. O hidrogênio é feito só pelo próton e um elétron, então é muito fácil estudar ele é muito padrão para entender certos conceitos. Então, se ele tem um próton, qual que é o número atômico dele? 1. Então, se você for fazer a distribuição eletrônica de um átomo de hidrogênio, você vai ver que ele só tem um orbital, um elétron no orbital S de energia, no subnível S de energia, primeira camada, subnível S. Então, um orbital. Você viu que a gente estava conversando que ligação química é a sobreposição de orbitais semi-preenchidos? Então, pessoal, você temos um orbital, um elétron aqui no orbital 1s1. E o outro átomo de hidrogênio também vai ter. Olha aqui, ó, na imagem. Um orbital com um elétron desemparelhado, outro orbital com um elétron desemparelhado. Opa, eles entram em contato formando um H2. Essa H2, a molécula de hidrogênio, é formada por isso. Temos um átomo de hidrogênio, uma ligação sigma, porque está no mesmo eixo, com outro átomo de hidrogênio. Tudo isso levando em consideração que paralelo e antiparalelo, entendeu, pessoal? Formando ali, então, a molécula de hidrogênio. Olha aqui, então. Hidrogênio, você já vai pegar aquele macetinho. Hidrogênio sempre vai ter uma ligação sigma SS. Por que S? Porque é um orbital S, pessoal. S tem orbital S e vai ter essa característica esférica também. Vale sempre lembrar. Beleza? Vamos partir, então, para a gente conversar um pouco agora sobre a molécula de cloro, pessoal. Cloro, número atômico, 17. Então, vamos fazer a distribuição eletrônica do cloro. Você vai ver lá que é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 e fechou aí 17. Quantos elétrons ele tem na camada de valência, pessoal? Vamos ver aqui na distribuição eletrônica, a camada de valência dele é a terceira camada, ele possui 7 elétrons na camada de valência. 2 elétrons estão ocupando o orbital S e 5 elétrons ocupando o orbital P, certo, pessoal? Então, o orbital S não está aqui representado no desenho, mas imagina um quadradinho ali com um nível menor de energia aqui embaixo, pessoal, que possui 2 elétrons, um elétron em paralelo e outro em antiparalelo. Está preenchido já. Então, fazendo a distribuição dos elétrons no orbital P. Você coloca lá 1, 2, 3, 4, 5. Opa! Você verifica que no último orbital ali está faltando um elétron, falta um elétron. Que é coerente, por quê? Se ele possui 7 elétrons na camada de valência, quantos elétrons ele precisa para alcançar a estabilidade atômica que a gente comentou agora há pouco, que são de 8 elétrons? 1. Então, pessoal, ocorre essa distribuição, por isso que a molécula de cloro é um Cl2 com cloro, então possui 2 moléculas de cloro. Por quê? Porque cada um precisa de um único elétron para completar essa estabilidade atômica. Beleza? Olha aqui, ó, pessoal. Olha como já mudou a forma da gravura. Por quê? No hidrogênio, lembra que era uma esfera? Por quê? Porque a gente estava falando sobre o orbital S. Agora está falando sobre o orbital P. P possui esse formato de Altair. E por que ele tem todas essas ramificações? Porque, pessoal, não são 3 quadradinhos? Não são 3 quadrados, são 3 orbitais ali, pessoal. São 3 ali, ó. Temos o eixo X, o eixo Y e o eixo Z, pessoal. Então, se está faltando um elétron ali, ele vai fazer uma ligação com o Cl2 ali, ó. Olha aqui, ó. Sobreposição de orbital semi-preenchido. Pá. Então, toda vez que você vê uma molécula de Cl2, você vai verificar que são ligações, no caso aqui é uma ligação sigma, por quê? Porque está no mesmo eixo, beleza?
PP. Por que PP? Porque nós estamos conversando, essa ligação ela é feita entre dois orbitais P. Beleza? Partindo aqui agora para a gente conversar sobre a molécula de ácido fluorídrico. Por quê? Porque agora nós estamos falando de o ácido fluorídrico é um hidrogênio com flúor. Opa! Então não estamos falando já mais do mesmo elemento químico envolvido na ligação. É uma substância composta agora. Vamos olhar aqui então, distribuição eletrônica do hidrogênio, 1s1, pessoal. Então, vai ter um orbital, um elétron só no orbital S na camada 1. Número atômico do flúor, 9. Pessoal, fazer a distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p5. Opa, nós temos 7 elétrons na camada de valência, que é a camada 2 do flúor, sendo que no orbital S, totalmente preenchido, orbital P, você faz a distribuição, também vai faltar um átomo, um elétron para completar a camada de valência dele. Pessoal, parecido com o cloro? Sim, porque eles estão na mesma família. Lembra lá da tabela periódica? Se átomos estão na mesma família, eles possuem o mesmo número de elétrons na sua respectiva camada de valência. Então aqui, ó, pessoal, são, no caso do flúor, cloro e bromo e iodo, por exemplo, são todos a família dos halogênios. Mas a gente dá continuidade disso em outro momento. Voltando aqui. Temos aqui, então, falta um elétron para completar a camada de valência do flúor. Um elétron para completar a camada de valência do hidrogênio. Eles vão fazer uma ligação lá, pessoal. Olha no exemplo. Orbitais P tem aquele formato de Altair nos 3 eixos, eixo X, Y, Z. Orbital S esférico. Então, pessoal, você vai verificar que a ligação envolvendo o ácido fluorídrico é uma ligação sigma, porque uma única ligação simples no mesmo eixo, envolvendo o orbital S e orbital P. S do hidrogênio, P do flúor. Tranquilo, fácil, né, pessoal? Partindo aqui para um exemplo agora da molécula de N2, molécula de nitrogênio. E aqui já é interessante, porque a gente vai começar a abordar agora um pouco sobre as questões de ligação pi. Vamos lá conversar aqui, ó. Número atômico do nitrogênio, 7. Distribuição eletrônica do nitrogênio, 1s2, 2s2, 2p3. Ou seja, 5 elétrons na camada de valência, no caso do nitrogênio é a camada número 2. Desses 5 elétrons, 2 estão ocupando totalmente o orbital S e 3 estão no orbital P. Fazer lá a distribuição, ó, preenche um elétron em cada um das quadradinhos representando os orbitais P. Sabendo disso, então, pessoal, quantos elétrons faltam para completar a camada de valência do nitrogênio? 3. Por isso que, como faltam 3 elétrons, o nitrogênio consegue se ligar em si também, em tal maneira que formando a molécula de N2. Só que daí vai envolver outras propriedades. Quais? Olha aqui comigo. Nós vamos ter um nitrogênio, vai ter uma ligação pi, que é aquela ligação feita no mesmo eixo, e duas ligações, uma ligação sigma, aonde vai estar envolvendo o mesmo eixo, orbital P com orbital P no mesmo eixo, ligação sigma. E duas ligações pi, que são 2 orbitais em paralelo semi-preenchidos. Olha lá, pessoal, uma ligação pi é representada pelos orbitais vermelhos, e a outra ligação pi, pessoal, é representada pelos orbitais em azul. Certo, pessoal? Então, o nitrogênio realiza 3 ligações. E você lembra que entra em aquilo que a gente conversou agora há pouco na aula? Você tem uma ligação simples, normalmente é sigma. Você tem ligações em saturação, dupla, tripla ligação, você vai verificar, pessoal, que são ligações pi. Beleza? Sabendo disso, então, olha aqui um outro exemplo envolvendo nitrogênio. Molécula de amônia, NH3, pessoal. Nós vamos verificar, que já foi comentado até agora na aula, hidrogênio vai ter um elétron no orbital S. O nitrogênio, como no exemplo anterior, vai ter 3 elétrons no orbital P da sua última camada. Ou seja, o nitrogênio precisa de 3 elétrons para completar sua estabilidade atômica, enquanto o hidrogênio vai precisar de 1. Por isso, pessoal, que na molécula de amônia, NH3, nós temos um átomo de nitrogênio que está ligado a 3 átomos de hidrogênio.
Todos eles, pessoal, por ligações daí, sigma sp, pessoal. Você tem que entender isso, porque sp3, no caso, né, que é a correspondilização, de tal forma formando, então, a molécula de amônia, certo? E na molécula de água, pessoal, se você for verificar o átomo de oxigênio, ele vai possuir 6 elétrons na sua camada de valência. Então, pessoal, já que como são 6 elétrons na camada de valência, 2 vão estar preenchendo o orbital S completo e 4 vão estar no orbital P. Se você fazer a distribuição lá, você vai verificar que vai ter 2 elétrons faltando para alcançar essa estabilidade atômica do oxigênio. Então, a molécula de água é essa ligação envolvendo o oxigênio com um hidrogênio, dois hidrogênios, né? Cada um contribuindo com um elétron na respectiva camada de valência do oxigênio. Beleza? Sabendo disso, pessoal, já que nós conversamos sobre tudo isso, vamos aplicar um pouco de conhecimento, vamos discutir um pouquinho alguns exercícios para nós fixarmos ainda mais essas ideias, certo? Vamos primeiro esse exercício aqui, ó, da UFPA adaptado. Numerar os tipos de ligação correspondentes às seguintes moléculas e assinalar a resposta correta. Pessoal, o exercício fornece os números atômicos. Aqui, o hidrogênio 1, berílio 4, carbono 6, cloro 17, bromo 35. Ele fornece daí as respectivas moléculas e está pedindo para a gente fazer essa relação de uma coluna com a outra, certo? Vamos começar então pela primeira molécula, Br2, pessoal, o bromo 2. Bromo, pessoal, qual que é o número atômico do bromo? 35. Então vamos lá, pessoal. 35 bromo. Vamos fazer a distribuição dele, eletrônica? Olha lá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p5, se eu não me engano. Vamos confirmar aqui. 1, 2, 3, 4, 10, 5, 6, 10, 12, 12 com 6, 18, 19, 20, 20 com 10, 30, 30 com 5, 35. Então, 35 de número atômico. Distribuição eletrônica do bromo, pessoal, vai até 4p5. Quantos elétrons o bromo possui na camada de valência, pessoal? Vamos pegar aqui, ó. Ele possui a camada 4, ele tem 2 elétrons no orbital S e 5 elétrons no orbital P, pessoal. Beleza? Então, vamos pegar aqui e fazer a distribuição aqui embaixo. Então, bromo, S, aqui, P. No S, pessoal, 4S2. Opa, então, 1. Beleza? P, 5. Opa, então, 1, 2, 3, 4, 5. Opa! Quantos elétrons está faltando aqui, pessoal? Um elétron, correto? Então, você sabe que ele está envolvendo uma ligação, uma única ligação no orbital P. A molécula é o quê? Br2, pessoal. Se é Br2, então, são 2 átomos de bromo. Se são 2 átomos de bromo, pessoal, são o quê? 2 orbitais P sempre preenchidos, se sobrepondo. Então, o bromo, Br2, ele vai ser qual das alternativas ali? Qual das opções? A segunda opção ali, pessoal. Então, você já vai verificar que preenche ali 1 na segunda opção, PP, uma ligação sigma PP,
Então, se você for verificar aqui já nas alternativas, vai verificar que a alternativa B é a alternativa correta. Mas vamos continuar para a gente entender o restante, certo? Então, bromo, você já vai saber aqui que o Br2... Opa. Br2 é envolvido por ligação PP. Beleza? Partindo agora, pessoal, para o HCl. HCl, hidrogênio 1, vai ter S1 lá. Lembra? Então, vai ter envolvendo um orbital S, certo? O cloro, lembra lá que também na família dos halogênios, ele vai ter uma distribuição parecida com o do bromo aqui, vai ter 2 elétrons no orbital S e 5 no orbital P. Então você vai verificar aqui na molécula de HCl, pessoal, a ligação envolvida é uma ligação sigma, envolvendo orbital S com orbital P, certo? Metano, CH4, pessoal, é que não viu nessa aula, vai vir na próxima. Toda vez que a gente fala de carbono, a gente vai ter uma hibridização sp3, sp2, a gente vai verificar, depende muito a gente vai verificar que ocorre hibridização ali, entendeu? Então, nesse caso, nesse exercício, a molécula de metano aqui vai ser SSP3, certo? Então, a alternativa aqui, pessoal, a alternativa B já mata ali, ó, pela primeira alternativa do Br2 lá do bromo, você já mataria daí. O carbono, a gente vai dar uma atenção na próxima aula, que vai ver bem legal essa parte de hibridização sp3, certo? Partindo para o próximo exercício. Opa! Pessoal, qual dos elementos a seguir cujas estruturas eletrônicas são apresentadas teria capacidade de ligação nula se não ocorresse hibridização? Pessoal, se não ocorrer hibridização, A, 1s1, hidrogênio, ocorre ligação? Ocorre ligação. Precisa de hibridização? Não precisa. B, 1s2, 2s2. Opa, como assim? Isso aqui é o caso do berílio ali, pessoal. Vamos fazer aqui? Opa. Você tem 1s2, 2s2, logo, você vai verificar aqui no orbital 2 aqui, no orbital S, na camada 2, você vai ter um elétron, 2 elétrons. Opa, a camada de valência desse átomo já possui, a camada de valência do subnível S já possui os 2 elétrons preenchidos desse subnível de energia. Como que ele vai fazer uma ligação se não tem nenhum elétron desemparelhado? Então, nesse caso, pessoal, é necessário a hibridização para que ocorra a ligação. No exercício aqui, qual dos elementos aqui, quais as distribuições eletrônicas teria capacidade de ligação nula se não ocorresse hibridização? Esse, pessoal, é a alternativa B. Por quê? Porque o orbital, todos os orbitais já estão preenchidos completamente. Não tem elétron desemparelhado para fazer ligação. Porque você lembra que a gente comentou que a ligação é feita a partir da sobreposição de orbitais com elétrons, de orbitais sempre preenchidos com elétrons desemparelhados? Então, no caso aqui da alternativa B, nós não temos isso. Então, nesse exercício, a alternativa correta seria a alternativa B. Certo, pessoal? Para casa, eu vou deixar para vocês resolverem as páginas 396 e 397 da apostila de Química do volume 2 do SAI para vocês. Certo? Aguardo vocês na próxima aula. Tudo de melhor para vocês sempre. Valeu!